Perdi uma aposta pro Paulo Figueiredo hoje na live. Ai, meu Deus do céu! O pessoal tá até me zoando aqui no grupo que minha vida é um ciclo, né? Eu vou pra live, falo alguma coisa, Arthur, te odeio. Aí vou pro debate, Arthur, te amo. Aí vou pra live, Arthur, te odeio. Aí vou pro debate, Arthur, te amo, né? Que fase que a gente tá agora? A gente tá na fase do Arthur, te odeio da live? Então tá, né? Talvez o próximo debate, então, seja a minha redenção, mais uma vez? Sei lá, vai saber. Mas é o seguinte, cara, eu vou começar aqui com o áudio que o Paulo Figueiredo me mandou, tá? E eu não estou vazando nada, tá? Esse áudio eu só tô mostrando porque ele fez publicamente. Então dá uma olhada aqui, ó. Arthur, tudo bem, querido? Ó, acabei de ver o seu vídeo. A aposta que você fez no ar, 72 horas. Só pra você saber, eu tô ao vivo aqui no Paulo Figueiredo Show, tem 127 mil pessoas me assistindo. E eu tô te mandando esse áudio só para saber quando é que você vai pagar a aposta. E ó, se for pagar para mim a aposta, não aceito toba brasileiro. Toba só de ucranianas, tá? Rosinha, aí eu aceito a moeda nesse pagamento. Um abraço, querido. Com o tempo você vai me conhecendo, vai entendendo melhor quem eu sou. Vamos lá. Tamo junto nessa aí, Paulo. Mas é o seguinte, velho. Que negócio é de toba, bicho? Quem é que pôs toba no meio, irmão? Quem é que pôs toba no meio? Hã? Você aposta o teu aí, prometo, eu sou incomível, tá ok? Então, no vídeo de hoje, eu vou te falar sobre essa aposta. Dentro desse assunto, nós vamos falar sobre a tarifa do Trump, que teve recuo. Depois nós vamos falar sobre a prisão do Bolsonaro, que é onde todo esse arco está sendo construído. E depois nós vamos falar da tal da Lei Magnitsky e o que vai acontecer com o Alexandre de Moraes. Beleza? Então vamos começar com a aposta em si. O que aconteceu? Tô na live hoje, né? Ontem, né? Que você está assistindo esse vídeo no dia anterior. Aliás, já dê like nesse vídeo aqui, tá? Se inscreva no canal, é importante. Tô lá na live. Política internacional. Já dá aquele sorriso amarelo, né? Porque assim, eu gosto muito de geopolítica, tá? Aprendi a gostar com o Reni, inclusive, principalmente da parte de como a geografia ela altera os povos, etc. Isso é muito louco. Agora, política internacional, meu, eu não gosto. Mas, tamo lá reagindo a Paulo Figueiredo, todo pomposo numa live, né? Mandando um recado pro Gilmar Mendes. Porque o Gilmar Mendes é sua última chance e pá, ainda dá tempo de ser... Aí eu falei, pera lá, velho, você tá de brincadeira, né? O Gilmar Mendes, que o Bolsonaro apoiou o irmão dele, né, pra uma prefeitura contra o sistema, né? O Gilmar Mendes que acabou de salvar o Flávio Bolsonaro de uma investigação em fevereiro desse ano, não é possível, né? E aí, meu irmão, o que aconteceu? E aliás, assim, Paulo, eu não vou fugir da raia não, tá? Tá 1-0 pra você, bicho, tá 1-0 pra você. O que eu falei, mas tudo bem, vamos abrir pra interpretações aqui. Eu fui muito claro quando eu disse que a minha aposta era sobre a postura que você estava cobrando do Gilmar Mendes. Eu falei, não, eu duvido que ele vai mudar de postura por sua causa. Mas, se você estava falando lá o tic-tac para Alexandre de Moraes e eu interpretei errado, né, que era pro comportamento do Gilmar Mendes, o erro de interpretação foi meu, então ponto para você, beleza? 1-0 para você. Neste aspecto aqui, sai um tweet do Gilmar Mendes aqui, inclusive, né? Dizendo o seguinte: diante dos ataques injustos, declara integral apoio ao ministro Alexandre de Moraes, a conduzir com coragem da sombra a função de relator dos processos que envolvem acusações graves como um plano para matar juízes e opositores políticos e a tentativa de subversão do resultado das eleições. O ministro Alexandre tem prestado serviço fundamental para a preservação da nossa democracia. Sobre os acontecimentos de hoje, é importante que se diga: a independência do Poder Judiciário brasileiro é um valor negociável e o Supremo Tribunal Federal seguirá firme no cumprimento de suas funções. Aqui tem uma resposta do próprio Paulo dizendo aqui: obrigado, facilita a vida para sancioná-lo quando há uma declaração tão explícita de apoio prevista na própria Lei Magnitsky. Então, vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Mais uma vez, tá aqui, né, Paulo? De novo, tá 1-0 para você. Vamos convencionar isso aqui. Mas tá lá, né? Até segunda-feira, meio-dia, talvez, né? Vamos ver se o cenário mude ou não. Eu vou falar um pouco do que eu me atrapalhei na live, eu realmente errei. E é uma coisa até meio comum de você ver em política internacional. Quando você trata de política internacional, cara, você não pode fazer uma coisa que eu faço toda hora, que é você fazer simplificações das simplificações. Porque você ocorre em generalizações, imprecisões e que te levam ao erro objetivo, que foi o que aconteceu aqui. Fala o seguinte, aliás, eu até vejo bastante gente que manja mesmo do assunto, que curte e que quando o cara fazer uma previsão assertiva, ó, vai acontecer isso, o cara toma um revés, né? Aí eu fui eu lá, tontão, fiz a minha e tomei meu revés, certo? Por que isso acontece? Porque tem muito blefe. Nesse caso específico, por exemplo,
tem o Lula não vai negociar. Não, parece que ele tá negociando. Não, o governo dos Estados Unidos não quer nem receber, nem atender ninguém do governo brasileiro. Aí parece que recebe o chanceler. Então tem muito blefe, tem muita mudança, né, de forças o tempo todo. E para quem, né, já entende, já erra, né, eu fui lá, quis dar uma de bobão e me atrapalhei nisso. Aí, meu irmão, eu vou então trazer uma análise interessante sobre esse ponto. Porque já que você é bolsonarista, e esse vídeo, você que é bolsonarista, presta atenção, esse vídeo eu quero que você assista até o fim, cara. Você tá ganhando, irmão, tá com 1-0, vamos lá? Eu vou trazer aqui algumas questões, alguns fatos, tá? Isso não é opinião, isso não é análise, isso são fatos econômicos e políticos que estão nessa receita, nessa panela. Vamos lá, vamos pegar, por exemplo, 5 fatos econômicos. Número 1, o Trump tá brigando com o mundo inteiro por tarifa. Número 2, o Brasil é dependente de produtos dos Estados Unidos muito mais do que os Estados Unidos são dependentes de produtos brasileiros. Número 3, o Brasil taxa muito mais os Estados Unidos e os Estados Unidos taxam o Brasil. Número 4, há uma escalada no discurso do BRICS justamente para diminuir a dependência do sul global de comércio com os Estados Unidos. 5, o Brasil cedia a cúpula do BRICS, né? E o Lula ainda por cima desafia o presidente Trump e ainda fala até em moeda própria, certo? Vamos para 5 fatos políticos. 1. O mundo hoje ele é multipolar. Ele não é mais com os Estados Unidos sendo a única potência. É uma disputa entre China e Rússia, inclusive na Europa, na África e até na Antártica, certo? As zonas de influência elas estão sempre sendo empurradas para um lado e para o outro. Os primeiros aliados do Trump, deste governo, não são mais nem os militares e nem o mercado financeiro. São as Big Techs. 3. O STF avança em regulação de rede social, tá? Inclusive sem aprovação do Congresso, de forma autoritária. Número 4, o Alexandre de Moraes censura geral, inclusive empresas americanas, inclusive cidadãos americanos. E número 5, a figura mais popular da oposição contra o governo atual, que é hostil ao comércio com os Estados Unidos, né? Ou pelo menos se mostrou assim, é o Jair Bolsonaro, que tá para ser preso, tá para ser preso por tentativa de golpe de Estado. Você junta tudo isso num caldeirão e aí é o seguinte, cara, a gente pode simplesmente cometer o erro que eu cometi, que é subestimar um item aqui, outro item ali, tá? Que isso já é errado, ou, né, a gente pode cometer um erro que, a meu ver, é maior ainda, que é ignorar tudo isso e escolher um ícone para ser, não, tudo está acontecendo em volta desse ícone. No caso de vocês estão ganhando, então 1-0 para vocês, hein? No caso de vocês, o único ícone é o quê? Jair Messias Bolsonaro e sua prisão. Vamos falar da prisão dele? Então vamos pegar como evidência o que acabou de acontecer. Meu celular tá escurecendo, meu. O que acabou de acontecer com as tarifas para a gente chegar na prisão do Jair Bolsonaro. Vamos nessa? Vamos lá. O que acabou de acontecer? O Trump, ele chancelou, né, o tarifaço de 50%, mas ele já voltou atrás em mais de 700 itens, tá? Então não vão ser mais taxados o aço, o minério de ferro, a aviação civil, o tal do suco de laranja, entre vários outros produtos. E aí, meu irmão, eu posso pensar o seguinte, isso pode estar ligado a interesses dos importadores americanos, ao lobby que você tem no Congresso, que inclusive nos Estados Unidos, o lobby ele é profissional, tá? Não é ilegal. Você pode ser institucionalmente um lobista de um setor para defender os seus interesses na política institucional do país. Você pode, inclusive, ter na equação aí o Marco Rubio, que é da Flórida, que ia se ferrar demais, né, com essa história de tarifa com a Tropicana e com a American Airlines. Você pode pegar o fato também de que o Trump faz exatamente isso com o mundo inteiro. Ele força a mão, aí o país se ajoelha para a negociação e ele força uma negociação, que foi exatamente o que ele fez com o país. Ou você pode achar que, na verdade, tudo isso vem do trabalho do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos. Novamente, então 1-0 para vocês. E aí, a gente vai ver aqui, ao longo desse tempo, desse ano inclusive, coisas que aconteceram. Eu vou começar, por exemplo, com esse vídeo aqui do Gustavo Gaia. Olha que curioso! Saiu agora que o Donald Trump decidiu que a tarifa sobre o Brasil será de apenas 10%, enquanto a média de todos os países ficou em 40%. E sabe por quê, queridos colegas, que a tarifa do Brasil ficou tão baixa?
mesmo com o Lula chamando o Trump de fascista e a Janja mandando o Elon Musk se... Sabe por quê? Porque outro Bolsonaro está lá nos Estados Unidos agora lutando pelo Brasil. Eduardo Bolsonaro, nesse momento, trabalhando pelo nosso país, conseguiu reduzir e fazer com que a tarifa aqui do Brasil fosse a menor entre todos os países. E se vocês estão duvidando, eu posso citar para vocês, meus amigos. China, 34%. União Europeia, 20%. Japão, 24%. Tailândia, 36%. Brasil, 10%. Viva o Bolsonaro, galera! Sabe quando que é esse vídeo? Você acha que é de agora? Não. Esse vídeo é de abril desse ano, quando o Trump, já nessa época, estava falando, ó, vamos taxar os países do BRICS, inclusive o Brasil. Não. O Eduardo Bolsonaro foi lá e trabalhou para que essa tarifa não fosse tão alta. Beleza. E aí, nesse tarifaço, você tem o Eduardo Bolsonaro falando justamente o contrário, que é isso daqui, ó. Por um motivo de proximidade com vocês, é só para lembrar, tá? Semana passada, eu e Felipe Barros, a gente se encontrou com esse deputado e ele foi muito homem, porque ele disse que teria essa audiência com o Marco Rubio, tá? E aí nós conversamos com ele sobre esse tipo de assunto. Então, nosso trabalho principal aqui é o quê? É levar a realidade dos fatos, o que está acontecendo no Brasil, para dar essa exata dimensão na cabeça das autoridades americanas. E aqui nos Estados Unidos eles têm diversos instrumentos para agir, como a gente vai ver aqui, por exemplo, o caso da sanção. Então, deputado Corey Mills, minha melhor continência ao senhor que é veterano de guerra, que realmente cumpriu com a sua palavra e jogou aqui uma bomba atômica no Brasil. Então tá lá, o Eduardo Bolsonaro falando, não, trabalhei aqui para aumentar a tarifa e mais, vem investir nos Estados Unidos, sai do Brasil, né? Quanto pior, melhor, é isso aí. Aí, meu irmão, o próprio Tarcísio, né, se incomoda com isso, fala, não, pelo amor de Deus, cara, você vai falir São Paulo, não faça isso, né? E aí o Eduardo vai lá e fala, Tarcísio, se você estivesse olhando aí para a indústria, não sei o que lá, você ia estar enfrentando Alexandre de Moraes, esse tipo de coisa, e depois o Tarcísio tem que ir lá e falar, olha, o tarifaço pode parecer até patriótico, mas ele é apenas a curto prazo. Então o Eduardo ali agora dizendo que ele está trabalhando pelas tarifas. E aí, meu irmão, agora que o Trump reduz as tarifas, não, a gente trabalhou para reduzir as tarifas. Então assim, a evidência do que aconteceu está muito claro, né? Daí tem mais um capítulo. Os senadores brasileiros vão lá, né, tentar iniciar diálogo, inclusive senadores conservadores. Tá aqui o Marcos Pontes, a Tereza Cristina, tudo, né? Missão oficial do Senado inicia diálogo nos Estados Unidos pelo fim do tarifaço. O que o Eduardo Bolsonaro faz? Trabalho para que eles não encontrem diálogo. Daqui, ó, vamos ver. Então o Trump não está atacando a soberania do Brasil. Ele está defendendo a soberania dele, os interesses dos americanos. Não vão encontrar diálogo, então? Com certeza não, e eu trabalho para que eles não encontrem diálogo. Nós estamos em guerra e é tudo ou nada. Tá aí, ó. Tá aí. Então, a gente vai fazer um exercício junto aqui de extrapolação do futuro, né? Vamos tentar fazer uma previsão do que vai acontecer no nosso país em vista do que está acontecendo aí com o Trump, com o Alexandre de Moraes. Eu já vou explicar ali em índice. Vamos junto aqui fazer uma extrapolação do que vai acontecer pro futuro. A gente tem aqui, cara, alguns cenários possíveis, né? Que são divididos em dois. O primeiro cenário, né, que é sobre o que realmente importa para o Eduardo Bolsonaro, e aqui eu me permito dar uma opinião, posso? Tá? O Eduardo Bolsonaro está cagando para os empresários brasileiros, para o investimento brasileiro, ele está lá nos Estados Unidos para uma coisa só, ele está nos Estados Unidos para que o pai dele não seja preso, ele está tentando fazer de tudo para que o pai dele não seja preso, beleza? Neste cenário nós temos duas opções. A primeira opção seria o Bolsonaro não ser preso, eles conseguirem o objetivo deles, o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro conseguirem esse objetivo, e novamente está 1-0 para eles. Eles vão conseguir então que o Bolsonaro não seja preso. Pode ser, por exemplo, que o Alexandre de Moraes veja isso e fale, olha, eu, sei lá, dá uma crise de consciência nele e fala, não, passei do ponto. Ou não, ou ele fala, meu, eu quero ir para cima, mas não dá, eu vou ter que desistir porque os Estados Unidos e o Eduardo Bolsonaro venceu a queda de braço. Ou pode ser que ele queira ir para cima, não queira desistir, e outros ministros do Supremo falam, não, para, nós não vamos deixar
com que você prossiga com a sua ditadura da toga. Nós vamos fazer aqui com que a democracia seja restabelecida, Bolsonaro fique solto e elegível para a próxima eleição presidencial. Pode ser que eles estejam certos, né? E eu estou errado aqui, né? E existe o outro cenário, que é onde o Bolsonaro vai ser preso. E aí nesse cenário vem o questionamento, mas o que será que vai acontecer com os ministros supremos, né? Será que eles vão simplesmente ser todos eles vão ser sancionados e todos eles vão se ferrar e mesmo assim eles vão comprar briga? Ou pode ser, por exemplo, que os ministros da Suprema Corte falem, olha, a gente julga uma série de processos que são absolutamente importantes para pessoas e empresas absolutamente influentes nos Estados Unidos. Então aqui, por exemplo, na Suprema Corte, você julga a quebra de patente, você julga indenizações gigantescas, você julga, que mais? Disputas comerciais, você julga até briga de casal, chega no STF aqui, cara. E aí, vamos sentar, vamos conversar, né? Porque o Trump tem mais quanto tempo de governo, né? E os ministros têm mais quanto tempo de mandato, né? Mas, de novo, tá 1-0 pro Paulo. Eu posso estar completamente errado aqui no fim do dia. Tudo que está sendo feito é em volta do Jair Bolsonaro e talvez eles atinjam esse objetivo do Bolsonaro não ser preso e o Alexandre de Moraes, ele sim ser preso. Pode ser, não sei, pode ser que eu esteja errado. Lembre-se, confiança, está 1-0 para vocês, beleza? E aí, meu irmão, eu vou te dizer uma coisa, cara. Eu, sinceramente, antes da gente falar da Lei Magnitsky, eu não confio nem um pouco, mas nem um pouco, na boa intenção dessas pessoas, com todo o meu respeito, tá? Eu vou mostrar um vídeo aqui, é um vídeo curto, tá? Um compilado, porque pra mim, uma das coisas mais humilhantes que tem é ver brasileiro se ajoelhando pro Trump. Trump, por favor, me taxe. Trump, por favor, faça alguma coisa para salvar o Bolsonaro. Sendo que quem depende diretamente do seu voto, são os senadores, não fizeram nada quando eles puderam, né? Quem é que melou a CPI da Lava Toga? Quem é que vetou a lei que acabava com decisão monocrática de ministro? Você que é bolsonarista, presta atenção, vou aproveitar que você está aqui nesse vídeo. Não sei se você sabe, todas essas maldades do Alexandre de Moraes, e tirar a rede do Monark, tirar a rede do próprio Paulo Figueiredo, tirar a rede do Rodrigo Constantino, fazer tudo isso, tá? Tudo isso ele faz de forma monocrática. Passou uma lei no Congresso, né, dizendo que isso tinha que acabar. Juiz nenhum mais podia sozinho passar por cima de todo o ordenamento jurídico. Isso tinha que ser jogado ao plenário. E aí, meu irmão, o Jair Messias Bolsonaro vetou essa lei. E quando perguntado no Vilela esse ano sobre isso, sabe o que ele falou? Não lembro disso aí, não lembro não. Questão aqui também do veto da decisão monocrática. Você não acha que isso foi um efeito borboleta ao que está acontecendo hoje? Porque a decisão monocrática é esse artifício de um juiz decidir e parece que foi em Câmara dos Deputados, foi aprovado na Câmara em 2019 e aprovado no Senado em 2021, 10/3, e aí você veta integralmente 2/4/2021. Não acaba ressoando hoje isso? Eu não tô lembrado desse. Pode ser que eu tenha vetado, pode ser. Então, meu irmão, quando eu vejo esse vídeo aqui, ó, são 2 minutinhos, tá? Eu não consigo confiar na boa intenção dessas pessoas. Ele fala, a gente teve que queimar a floresta inteira para pegar o bandido da Birmania. A gente tem tentado evitar queimar a floresta inteira para conseguir se livrar do Alexandre de Moraes. Mas a floresta às inteira é o vezes Brasil. É necessário, né? O lema do filme, né? A moral que o filme passa é que você, muitas vezes, para pegar o bandido que está disposto a tudo, você tem que tacar fogo na floresta inteira. Várias famílias vão chorar, vai haver sofrimento. Perfeito. Se houver o cenário de terra arrasada, pelo menos eu estarei vingado desses ditadores de toga. A guerra não acabou. Vai vir mais sacrifício aí pela frente, eu sei disso. Mas eu estou disposto a ir até as últimas consequências. Fui enorme fã da série publicada pelo Intercept sobre a Vaza Jato. Acho que foi muito importante expor aquilo que estava acontecendo no país. A gente tem um ponto de convergência. A gente tem vários pontos de convergência que não estão sendo explorados aqui. Inclusive, eu fui um grande defensor do Lula livres. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu atacava Sérgio Moro. Eu volto a dizer, eu sou o cara do Lula livre na direita. Eu atacava Sérgio Moro. Eu criticava o Sérgio Moro enquanto a direita estava fazendo o balão dele na Avenida Paulista.
Então eu peço uma concessão a vocês, Demori. É muito melhor o Lula solto. O Lula solto vai reviver aquele sentimento antipetista que uniu todo mundo nas ruas para tirar Dilma Rousseff. E se tiver que votar para absolver o Lula no processo, que vote. Ou tudo, quando se acusa uma pessoa, tudo do que ela é acusada é para ser verdadeiro. Impeachment do ministro Alexandre de Moraes. O senhor endossa? Olha, vamos por partes. Eu, primeiro, sempre que eu puder, eu vou buscar sempre o diálogo. Não acho que o caminho de fazer impeachment de ministro é o que vai resolver o problema do Brasil. Olha a instabilidade política. A quem interessa uma instabilidade política nesse momento? Não é possível que as pessoas não enxerguem. A gente tem que ter equilíbrio. Agora seria muito ruim uma CPI como essa. Ele tá falando da CPI do Alva Toga, tá? Então, nossa, Arthur, você se ferrou, meu! Você tava lá na live, meu! Você, puta, cara, você se ferrou! Então, desculpa, foi mal, cara. Eu errei minha análise? Foi mal. Então, novamente, tá 1-0 pra vocês. Vocês, Bolsonaro, tá 1-0 pra vocês. Esses caras, que no longo prazo, no long run, vamos chamar assim, é que vão mostrar que eles estão certos. Você que ficou na rua aí, esperando as tais das 72 horas, tomou borrachada no lombo, tomou spray de pimenta na cara, foi pichar a estátua, foi explodir a estátua da STF, foi tudo isso, foi vendo o Bolsonaro abandonando um a um no caminho. Tá certo, tá 1-0 pra vocês. Vai lá, né? E aí, meu irmão, pra acabar aqui, tá? O que é a lei Magnitsky, assim, ou Magnitsky, né? Que, aliás, quando eu falei dela a primeira vez na live, foi esse ano, inclusive, eu nem sabia o que era, eu nunca tinha ouvido falar dessa lei, e eu confundi até, isso faz tempo, faz, sei lá, uns 2 meses já, sei lá. Eu até confundi com uma outra lei de tribunal internacional que não serve pra nada, e aí o Orlando me corrigiu, falou, não, Arthur, não, a lei Magnitsky é uma coisa séria, uma coisa atual, inclusive, se não me engano, ela é de 2012, do governo Obama, tá? E acho que é do segundo governo Obama, ou do primeiro, né? E ela é realmente pesada, cara, ela realmente faz acontecer. E aqui eu vou ler um trecho da matéria da CNN que diz assim, quais são as sanções previstas para Alexandre de Moraes, tá? E depois eu vou dar minha opinião sobre isso. Segundo o comunicado do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, todos os bens e interesses de Moraes que estejam nos Estados Unidos ou em posse e controle de cidadãos americanos estão bloqueados e devem ser reportados ao Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros. Além disso, quaisquer entidades que sejam de propriedade direta ou indiretamente, individualmente ou em conjunto de 50% ou mais de Moraes também estão bloqueadas. Outro ponto é que, a menos que haja uma autorização, os regulamentos geralmente proíbem todas as transações por cidadãos americanos ou dentro em trânsito dos Estados Unidos que envolvam quaisquer bens ou interesses de bens de pessoas bloqueadas. O Departamento do Tesouro alerta que as violações das sanções podem resultar na imposição de penalidades civis ou criminais de cidadãos americanos e estrangeiros. Além disso, as instituições financeiras e outras pessoas podem correr o risco de serem expostas a sanções por se envolverem em certas transações ou atividade envolvendo pessoas designadas ou bloqueadas de outra forma. As proibições incluem a realização de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços para ou em benefício de qualquer pessoa designada ou bloqueada, ou recebimento de qualquer contribuição ou fornecimento de fundos, bens ou serviços de qualquer pessoa designada ou bloqueada. Adiciono, para sair da lista é preciso provar que não teve ligação com as atividades legais, etc. Então, as sanções na prática, elas atrapalham demais até um ministro supremo, inclusive até o Barroso, né? Parece que ele tem uma propriedade de mais de 4 milhões de dólares lá, e o cara fica preocupado, pô, se a sanção se estender para ele, meu irmão, começa a ficar ruim. Aí, de novo, eu falo para vocês, minha opinião antes disso, tá? Eu acho, cara, que é uma ferramenta que os Estados Unidos estão usando que não interfere na nossa soberania, porque, a meu ver, isso é muito menos sobre Jair Bolsonaro ser solto ou não, mas tudo bem, a gente vai ver essas cenas nos próximos capítulos, tá? Nós estamos no final de julho de 2025, aliás, no final de julho de 2025. Vamos ver. Eu acho que isso muito em breve vai mostrar, né, para onde que tudo foi. O lance é o seguinte, eu não acho que atinge a soberania, porque isso é muito menos por conta da prisão do Jair Bolsonaro e muito mais por conta de outras questões políticas que envolvem outros interesses americanos, como, por exemplo, dos seus primeiros aliados das Big Techs, que também tem muitas ações aqui no STF, e o STF também tem as suas maneiras de se, entre aspas, defender corporativamente disso, né? Haja vista que, sei lá, o Gilmar Mendes mesmo não me pareceu um cara muito arregando, não,
Pareceu um cara, né? Tiraram foto lá do Alexandre Moraes no jogo do Corinthians, que também, meu, o cara também não vai ficar lá em casa preocupado. Mas isso afeta, sim, a vida do cara. E vou até fazer um desabafo aqui pra você, cara. Pessoalmente, eu até sinto uma satisfação. E falar, puta, cara, o cara tomou uma, hein, meu? Porra. Já que não toma do nosso Senado, né, que é humilhante, você vota nos caras, os caras não fazem nada, né? A gente vota no Romário aqui, no PL 22, e aí o cara tá com a base do Lula, né? Mas dá uma satisfaçãozinha. Agora, voltando à análise do que vai acontecer, eu sinceramente acho que o STF tem sim suas ferramentas de se proteger corporativamente e eu ainda acho que o Bolsonaro vai ser preso. Posso estar errado, novamente, tá 1-0 para vocês. Vamos deixar continuar errando? Pode ser. Vamos ver? Então é isso aí. Um abraço. Vamos questionar tudo. Não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Falou!